Para, se tiver sua Bíblia ao alcance, abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Fala assim, eu vou ler aos irmãos. A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. Fala assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor, nós queremos te agradecer, que nós possamos, mesmo assim, levar aos queridos que nos acompanham através da internet uma palavra que possa, Deus, nos dar segurança e também nos precaver sobre as más intenções do inimigo. Nós possamos, Deus, nesse momento, abrir o nosso coração para a sua palavra, para a meditação desse texto e desse momento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Prova do cristão. Qual que é essa prova? O que o cristão, às vezes, tem passado? O que às vezes, nós temos que às vezes nós temos buscado? O momento mais delicado que exige mais atenção do cristão é exatamente na hora da batalha, aquela batalha espiritual. Mas depois, quando acaba essa guerra, é exatamente o momento que o cristão ainda precisa ficar mais atento e de vigília. Pois pode ser nessa hora que a prova pode vir de surpresa e precisamos estar prontos para todos os momentos e vigilantes. Porque em meio às provações pode surgir uma brecha e o inimigo pode usar para a tentação. Essa é perigosa. A provação não é uma coisa ruim. A provação, ela vem de Deus. Agora, a tentação é exatamente aquela brecha, aquela situação em que o inimigo quer nos trazer um atalho. E como lidar de forma sábia com as provações e ter o cuidado com a tentação? Como lidar com isso? Uma pessoa madura, ela é paciente nas provas, né? Ela, olhando assim pelo lado acadêmico, a pessoa, quando ela é calma, quando ela tem exatamente uma prova para realizar nessa faculdade, ela fica paciente, ela fica calma, por mais que às vezes a situação, às vezes o conteúdo que está sendo passado não seja um conteúdo tão fácil, mas ela tem paciência. Mas uma pessoa imatura, às vezes ela transforma esse momento de prova em um momento de tentação, porque às vezes ela até estuda, mas ela não tem convicção daquilo que estudou, então ela quer fazer uma colinha. Então ela é tentada a colar. Então, isso é o erro. As provas são testes enviados por Deus. E tentações são armadilhas enviadas pelo inimigo, por Satanás. Quando Deus nos prova, é para que possamos passar no teste e herdar as bênçãos. Olha só. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então, Satanás oferece um caminho para escaparmos das provas. Essa oportunidade é uma tentação, ou seja, um atalho que nos leva a um caminho que não é o caminho de Deus, é algo tentador. Então, isso, às vezes, pode nos levar exatamente a fazer o que não queremos, a pecar. Quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, o que aconteceu? Depois que finalizou aqueles 40 dias, quem apareceu e tentou Jesus? Satanás. Ele sugeriu a Jesus para que ele transformasse pedras em pães. Então, ali Jesus falou,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou seja, da Bíblia. Precisamos buscar em Deus a orientação para nossas vidas. E assim, nós temos um primeiro ponto. A aprovação, ela traz uma recompensa. Olha só, o versículo 12 fala assim: bem-aventurado o homem. Quer dizer assim, feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, existe uma recompensa. Se você for bem na prova, você tem uma recompensa. Essa recompensa é uma coroa. A coroa da vida. Mas que vida que era? Eu não estou vivendo? Eu não tenho uma vida? Sim. Mas uma vida após a morte terrena, a vida eterna, a coroa da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, às vezes Deus nos prova para exatamente nós melhorarmos. Exatamente quando uma professora faz a mesma situação, faz uma prova. Exatamente para nós estudarmos, aprendermos o conteúdo e irmos melhor. Com Deus é semelhante. Deus às vezes nos manda aquele pequeno teste para exatamente vermos em que ponto nós estamos e melhorarmos. O fato de sermos provados nos capacita. Não apenas para recebermos a recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus agora. Deus nos dá uma roupagem nova. Deus nos dá uma oportunidade nova para sermos usados e celebrar o nome dele. Por isso que a aprovação, ela não é algo ruim. Ela nos fortalece. Ela nos leva mais perto de Deus. Por quê? Ela nos mostra o quão nós estamos sendo falhos em determinada situação e o quão nós podemos melhorar. Por isso, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, espirituais e também os nossos olhos humanos. E primeiro, nós precisamos olhar para frente. Olhar para frente. Versículo 13, 16 até o 15 fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Precisamos olhar para frente e precisamos ser vigilantes. Não culpe a Deus pela tentação. Ele é absolutamente santo para ser tentado e ele é absolutamente amoroso para tentar. Deus é sua prova. A prova é para santificar-nos. A tentação é para derrubar-nos. Nós somos derrubados através da tentação. Por quê? Olha só. A cobiça. Versículo 14 fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? É a tentativa de fazer um desejo fora da vontade de Deus. Cobiçar, desejar, fazer aquilo que não nos convém, fazer algo que está fora da vontade de Deus. É cobiçar. A cobiça. Às vezes nós podemos cobiçar tantas coisas, até mesmo pessoas. Pessoas cobiçam pessoas. Pessoas cobiçam coisas das pessoas. Pessoas cobiçam coisas que as pessoas fazem. Isso é ruim. É fazer o que não está na vontade de Deus. Continuando, o texto fala assim: cobiça, quando esta atrai e a seduz, o engano, ela nos engana. Ou seja, a cobiça, ela é uma situação em que ela quer exatamente nos enganar porque ela quer gerar o pecado em nós. Essa é a tentação. O que é o engano? O que é essa parte que fala o atrai e seduz? Exatamente quer nos enganar. É mostrar uma roupa bonita, mas que no fim ela está toda comida de traças. Ou seja, está me enganando. É igual fazer uma compra pela internet, por exemplo, como nós estamos usando bastante nesse meio, como às vezes estamos sendo impedidos de ir e vir normalmente, nós precisamos às vezes fazer coisas online. E pode acontecer que uma dessas, podemos querer comprar uma roupa, podemos querer comprar algum calçado, alguma situação do vestuário, em que a foto que é nos mostrada é uma foto
bonita, linda, a roupa ou o calçado está perfeito, e quando eu compro, efetuo o pagamento, eu vou lá e compro, esse produto ele está todo deteriorado, ele está rasgado, ele está comido de traça, ou seja, eu fui enganado. Porque os meus olhos fizeram aquela roupa, aquele vestuário, eu cobicei com os olhos, quando eu fui comprar, eu fui enganado. E daí, continua no versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz do pecado. Ou seja, o que aconteceu? Nasceu o pecado. Depois de haver efetuado a cobiça, ela engravida e nasce o pecado. Olha só que situação. A cobiça engravida e nasce o pecado. Exatamente isso. Olha, interessante o linguajar que Tiago fala, né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, depois de haver fecundado. Então, depois daquilo que eu cobicei, eu fui enganado, então eu pequei. E nasceu o pecado. Olha só que interessante. Então, nasce a genealogia do pecado, né? Continuando no versículo assim. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, aí está toda uma genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e carecem também da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, se eu pequei, o meu salário é a morte. O meu recebimento é da morte. Mas graças ao bom e amável Deus, quando enviou Jesus, fez com que nós não passamos diretamente para a morte, mas reconhecemos que precisamos ter vida e ter uma vida abundante na graça de Deus. Então, nós precisamos exatamente olhar para frente para podermos, assim, nos desviar dessa situação tentadora de cobiça, de sermos enganados, de pecar, então do pecado gera morte. Outro ponto, olhando para frente, agora precisamos também olhar ao redor, olhar aquilo que está à nossa volta. Versículo 16 e 17 fala assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Uma coisa é sermos tentados, outra coisa é ceder à tentação. São coisas diferentes. Não é pecado você tentado, mas sim ceder à tentação. Lutero, ele até costumava dizer o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Uma situação, né? Você ser tentado não quer dizer que você já está pecando, mas você ceder à tentação, isso é pecado. Às vezes o mais fácil de se entender é quando se fala em tentação pelo lado sexual, em que uma mulher seduz um homem, e esse homem é tentado pela mulher, então os dois acabam cometendo um pecado. E às vezes até o homem acaba seduzindo a mulher, acaba tentando a mulher fazer algo errado, às vezes aquela mulher é casada, às vezes eles não são nem casados, ainda são namorados, e querem fazer algo que ainda não está no tempo, que é para se fazer exatamente só quando se é casado, exatamente a situação do sexo. Então, essa é às vezes a situação que mais nos reveste a tentação. Posso ser tentado? Sim. Mas só de eu ser tentado eu peco? Não. Agora, se eu ceder à tentação, aí eu estou pecando. Tudo que Deus nos dá é bom. Toda boa dádiva procede das suas mãos. Ele, muitas vezes, não nos dá o que pedimos, mas o que precisamos. Às vezes nós oramos, e pedimos, e clamamos, e aquilo não vem. Porque às vezes nós estamos orando de forma errada, mas às vezes não é aquilo que realmente Deus quer nos dar. Nós pedimos as coisas, mas às vezes aquelas coisas que nós estamos pedindo, às vezes pode ser para nos destruir. Porque nós não sabemos nem orar. Às vezes como vem, mas nós precisamos orar, precisamos buscar de Deus orientação. E hoje, como quarta-feira, como costumeiramente é os nossos estudos aqui na Igreja Campular, exatamente isso, um estudo, aí depois para nós orarmos, para buscarmos de Deus a orientação para a nossa vida, a orientação para a nossa família. Por isso, nós também precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos olhar lá dentro de nós. Versículo 18 fala assim: depois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos primícias das criaturas de Deus. Nós somos, dentre as criaturas de que Deus criou, a mais importante, por isso nós somos as primeiras, somos as primícias. Nós somos a obra-prima de Deus. Deus nos fez criaturas com o fim de nos tornarmos filhos. Olha só, com o fim de nos tornarmos filhos. Então, nós não nascemos todos filhos de Deus, nós nascemos criaturas e nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai. Quando nós não reconhecemos, Deus vai continuar sendo o nosso Criador. Mas só será o nosso Pai quando nós reconhecemos a missão dele de Pai e a missão de Jesus como o Filho de Deus. Então, nós nos tornamos co-herdeiros de Jesus. Porque, assim como a parábola do filho pródigo, em que existe o filho mais novo e o mais velho, Jesus, quando ele conta essa parábola, ele faz relação em que o filho mais velho, ele é Jesus. E o filho mais novo somos nós. Em que nós precisamos de Jesus para ir até o Pai. Em que a situação é a seguinte, aparece o filho mais velho, que nós temos que é Jesus, e aparece o filho mais velho daquele homem, que é irmão do mais novo. Esse filho mais velho representa os fariseus e representa os sacerdotes, representa a raça religiosa, em que compreende que a palavra de Deus é a Bíblia e pronto. Às vezes eu não creio, às vezes eu não busco dela. Mas às vezes nós esquecemos que o nosso filho mais velho não é os fariseus, não é os religiosos. Nosso irmão mais velho é Jesus. Ele vem para pagar os nossos pecados. Por isso precisamos olhar para dentro de nós e vermos como que está o nosso nascimento espiritual. Assim como Nicodemos foi até Jesus e falou, como poderei eu nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe, sendo eu já velho? Aí Jesus fala, não o nascer de novo carnal, é o nascer espiritual. O nosso nascimento espiritual expressa que o nosso mais alto nascimento é para viver no nível mais alto de vida. Nível mais alto aquisitivo, de dinheiro? Não, vida eterna. Nosso nascimento espiritual representa nascer e estar preparado para viver na eternidade com Jesus. Por isso, quando vier as provações, encare ela com perseverança, encare ela com determinação, porque é Deus te capacitando. Mas se você vê que alguma situação é uma tentação, já é o inimigo querendo usar uma brechinha para tentar te derrubar. A aprovação te fortalece, a tentação nos destrói. Precisamos, então, ficar de olhos abertos para frente, ao redor e dentro de nós. O que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? Como eu tenho agido? Como que eu tenho realizado? Porque, ao fim, depois nós passamos por uma aprovação, receberemos a coroa da vida, o qual o nosso Senhor prometeu àqueles que Ele ama. Então, isso fica para nós nesse dia, fica para nós nesse momento e nesse tempo, para que possamos buscar de Deus a orientação que cabe a nós, entregarmos a nossa vida a Ele verdadeiramente, para que possamos buscar de Deus a glória eterna, para que possamos buscar de Deus aquilo que glorifica ao nosso Deus. Assim como lá em 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso na glória. Então, quando nós perseveramos, quando nós buscamos cumprir a trajetória, cumprir o caminho proposto a nós, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé como fez Paulo, então nós estamos tendo um peso grande lá na glória com Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesse tempo de dificuldade, que Deus te glorifique também para você glorificar a Ele. Nós possamos buscar de Deus sempre a melhor orientação. Então, nós vamos orar, nós vamos pedir para que Deus sempre nos direcione nesse momento, porque é uma situação totalmente adversa, em que, infelizmente, as igrejas precisam estar fechadas, em que pastores, missionários, em que os irmãos da igreja precisam estar usando a internet para estar, então, aí alimentando aos irmãos da igreja, alimentando aos irmãos para que possam perseverar, para que possam permanecer firmes e convictos na fé, Salvador, porque Ele virá.
Assim como tem aquela canção, ele virá no piscar de olhar, ele virá no momento em que nós não estivermos esperando, Jesus virá. Que nós possamos, então, estarmos esperando, estarmos a postos para quando Jesus vier, nós possamos estar preparados. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque apesar do momento adverso que nós estamos vivendo, nós possamos buscar do Senhor uma orientação clara, porque o Senhor é o Pai das luzes, o Senhor traz luz ao nosso caminho, o Senhor é a lâmpada para nossos pés, através da sua palavra, então o Senhor clareia os nossos passos e clareia também o nosso andar, o nosso caminho, ele não é escuro. Ele pode ser, sim, difícil, pode ser, às vezes, complicado de se trafegar, mas ele é claro e também orienta nossos passos, nosso caminho. Nós queremos te agradecer por todos que puderam estar nos acompanhando nesse momento, aos irmãos aqui da igreja, aos queridos de fora que estão nos acompanhando em outros lugares, que também possam, Deus, buscar do Senhor a vida que te agrade. Nós sabemos que não está sendo fácil, às vezes, trazer o alimento para dentro de casa, mas o Senhor é o Deus do ouro e da prata e também do sustento. O Senhor nos sustenta, mesmo quando nós não merecemos, assim como nós cantamos, assim como nós te louvamos. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento, e que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar nesse momento, nessa noite, nesse dia, para que as famílias possam descansar nos braços do Senhor, descansar nos braços de Deus, como o nosso lugar seguro, como o nosso lugar de descanso. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada lar, esteja em cada família, esteja em cada igreja, em cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco nesse dia, nesse momento. Nós fizemos esse teste de fazermos essa transmissão no YouTube. Nós costumamos fazer também pelo Facebook, às vezes fazemos também algumas lives pelo Instagram. E assim eu quero pedir que, se você possa nos ajudar com a parte da nossa igreja, possa se inscrever, possa compartilhar, possa, assim, também, de uma forma ou de outra, buscar a palavra de esperança aos queridos. Nós, nesse final de semana, nós colocamos uma faixa aqui, logo na entrada da igreja aqui, que é exatamente para trazer esperança ao mundo, né? Porque o mundo, às vezes, está olhando para essa situação tão difícil e não está vendo esperança nenhuma, né? Porque, às vezes, a situação faz com que as pessoas fiquem sem esperança. E nós colocamos uma faixa aqui, é bem interessante, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Guarde isso no seu coração. As misericórdias do Senhor não têm fim. E sempre busque trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. A palavra de Deus dá esperança. Obrigado. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.